você é aquele tipo de pessoa super retraída, esquisitona, de difícil convívio, que vive fugindo da vida, escondido no passado nos livros e agora atrás das telas de um computador ou celular, que normalmente foi super protegido pelos pais e que não se considera sexualmente atraente, você é um sério candidato a se tornar bolsonarista e adentrar aí a seita dos impotentes na Casa do Carvalho. Pois é isso que fica evidente ao assistir ao documentário Olavo Tem Razão, sobre o Olavo de Carvalho, feito pelo Brasil Paralelo. Pois é, até o Brasil dessa gente é paralelo, ele não é de verdade, é uma realidade alternativa, tipo um multiverso da Marvel. Pois é, nesse Brasil paralelo eles chamam o próprio Olavo de Carvalho, mais um monte de seus discípulos para darem depoimentos para tentar vender o Olavo de Carvalho como uma espécie de Sócrates da Grécia reencarnado. Mas como tudo que bolsonarista e olavista faz, dá tudo errado e eles acabam por fazer, na verdade, é confirmar todas as concepções que as pessoas que sejam sadias têm a respeito desse comportamento de seita deles. Aliás, eles passam boa parte do documentário tentando se justificar sobre terra plana e sobre o fato de serem uma seita, negando de todas as maneiras possíveis, tentando reduzir seitas ao fato de estarem presencialmente, como a maioria tinha contato diário aí com as baboseiras do Olavo de Carvalho pela internet. Eles acreditam que isso por si só, esse elemento por si só, descaracterizaria a questão de seita, como se no mundo atual houvesse alguma diferença entre mundo real e mundo virtual. Tá tudo misturado, não tem mais como separar uma coisa da outra, entre fantasia e realidade. Aliás, boa parte disso vem dessa questão da pós-verdade que essa gente tanto insiste, porque precisa, a partir desse comportamento de seita evidenciado aí durante o documentário, que tentava exaltar supostas qualidades aí do Olavo de Carvalho, como a função principal que ele fez foi resgatar um pouquinho de autoestima dessas pessoas, dizendo: não, você não é esquisito, não, você não é antissocial, você é especial e as pessoas são incapazes de te compreender. Você está acima. Mas, na verdade, essas pessoas sabem que vivem fora da casinha. Aliás, elas são a antítese de tudo que falam ali ao longo. O que fala não bate com aquilo que praticam. Por exemplo, para justificarem que o Olavo de Carvalho é um sujeito iletrado, é um sujeito sem titulações, um sujeito que tira ideias do fundo da cartola e vendem por aí como se fossem geniais, para justificar que eles sejam filósofos sem formação, essa gente começa a falar que isso não é informação, titulação não é importante. Entretanto, todos os seus discípulos, sem exceção, quando são apresentados para quem está assistindo o documentário, sempre tem um monte de titulações. São gente que fizeram 2, 3, 4 faculdades, que estão o tempo todo na academia porque não tem coragem de encarar a vida. Pois é, porque por que essas pessoas, quando daí você pergunta, mas se são pessoas assim com tantos problemas, como é que elas conseguem tantos diplomas? Simples, porque essas pessoas vivem furnadas e obcecadas em adquirir cada vez mais conteúdo, ou seja, absorver como se fossem as páginas de um velho dicionário ou de uma enciclopédia. Elas vão acumulando conteúdo, e como os testes, seja para concursos públicos, seja para universidades públicas, eles se dão por meio de perguntas na base da decoreba, essas pessoas se dão bem. Entretanto, esse conhecimento normalmente é inútil, porque na hora de aplicar na vida real, essa gente não consegue transformar esse conhecimento estático dos livros, das teorias, em ação, em sabedoria. Por isso que vivem apartadas do mundo. As ideias deles não conseguem chegar à concretude. Por exemplo disso foi o governo Bolsonaro. Um governo que falava, mas não fazia absolutamente nada. E você pode conferir junto ao bolsonarista perto de você. É tudo ruim de serviço, não é nem porque sejam preguiçosos, é porque eles não são práticos na vida. É gente que roda, tenta achar desculpa para tudo e gasta uma energia violenta tentando achar desculpas, em vez de buscar caminhos para solucionar os problemas. Basta você ver que agora no Brasil, o Brasil melhorando em várias situações, ainda com muito a melhorar, afinal, anos de estrago não se resolvem de uma hora para outra,
em vez desse pessoal focar sua energia em problemas reais, como por exemplo jornada de trabalho, como por exemplo garantir melhor qualidade de vida para todo mundo. Não, é o tempo todo uma cortina de fumaça, uma fofoca qualquer, uma teoria maluca qualquer de que vão ensinar eles a serem gays e seus filhos nas escolas. Isso quando eles têm filhos geneticamente deles, porque boa parte deles normalmente vivem relacionamentos de fachada. Eles sabem que normalmente são corneados por esposas, esposas sendo corneadas por maridos e vice-versa, porque são pessoas de difícil trato. E é isso que fica evidente. Então fica tudo que essa gente tentou negar no documentário em relação ao Olavo, tentar vender uma coisa que o Olavo nunca foi, essa pessoa prudente, uma pessoa super paciente, super descolada, super divertida. Ele não é nada disso. Quando ele tenta ser divertido, é aquele velho, aquele tipo de situação de idoso que fica contando relatos da sua história, onde ele acha que ele foi muito esperto e só ele dá risada. Padrão tiozão do pavê. Aliás, se tem uma coisa que nos ajuda muito nesse documentário, é difícil de assistir, porque se por um lado ele foi muito bem gravado do ponto de vista das imagens, as imagens são muito nítidas, as câmeras muito boas, eles insistem em colocar uma trilha sonora piega, chata pra caramba, pra endossar gente ainda mais chata, ou seja, fica arrastado de ver aquilo, fica muito sofrível, mas aquilo nos ajuda a entender por que tem tanta gente que segue Bolsonaro e por que seguiu Olavo de Carvalho. E a principal resposta que fica evidente ao assistir o documentário é que não é pelo conteúdo dessa gente, afinal, conteúdo não tem praticamente nada, mas é pela forma. Essas pessoas olham para um Olavo ou olham para um Bolsonaro e como se estivessem olhando para um espelho. Elas enxergam neles todos os seus defeitos e fracassos e enxergam que se ao projetarem neles figuras de sucesso que chegaram até a presidência da República, por que não ela também não seria um exemplo de sucesso? Só esquecem de olhar que essas pessoas chegaram ao poder, chegaram a ter alguma relevância, justamente porque conseguiram unificar e personalizar o arquétipo do fracassado, do impotente, daquele que não chega, do recalcado. E isso não leva a nada. É por isso que quando chegam no poder, essa gente só causa desgraça, só propõe destruição o tempo todo e nunca construir, nunca elevar, nunca solucionar problemas. E é isso que vai ficar evidente para quem tiver a paciência e o estômago de assistir um dos documentários mais chatos do mundo e que na prática só serve para provar o quanto Olavo de Carvalho rebaixa o conhecimento, o quanto a perda de tempo de boa parte da sociedade com o Olavo, com o bolsonarismo, é nocivo porque retrai. É como se voltássemos à Idade Média, sendo que nós podemos avançar para um estado cada vez de maior excelência, onde resolvamos o problema da fome, onde criemos oportunidades para todos se desenvolverem intelectualmente, culturalmente, espiritualmente, abríssemos mão disso para vivermos numa guerra à base de espadas e porretes de maneira desnecessária, porque o mundo anda para frente, ele não anda para trás. Por isso, ficar voltando para terras planas, quando desde o Galileu Galilei já temos provas mais que suficientes que a Terra é redonda, é um desperdício de energia. Desperdício de energia que somente aqueles impotentes que têm medo de enfrentar a vida estão dispostos a investir, porque você que é de verdade, que entende que essa vida é preciosa e que o tempo é curto, você quer se tornar alguém melhor, algo realmente relevante, não para ser admirado pelos outros, mas para ser autorrealizado, para entender que o tempo que Deus lhe deu nessa terra você aproveitou muito bem. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir um Brasil mais humano, mais solidário, onde as pessoas têm oportunidade de se transformarem, se tornarem pessoas muito melhores.